Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Hoje se fala muito de crenças bloqueadoras, crenças limitantes, se fala muito de crenças negativas. Convivemos com um grande problema de ansiedade, um grande percentual da população mundial sofre de ansiedade, depressão, esses outros transtornos mais novos que vêm atrapalhando muito a qualidade de vida das pessoas, síndrome do pânico, transtorno bipolar, mais novos no sentido assim, foram identificados, foram nominados, né? Foram reconhecidos como doenças. Mas de onde vem tudo isso? Qual o ambiente que mais contribui para a formação dessas crenças negativas, limitantes, bloqueadoras e que predispõe o sujeito para todo esse quadro de doenças emocionais que nós enfrentamos hoje na vida moderna? Eu quero comentar sobre isso hoje, dar a minha opinião, especialmente falando sobre a questão da educação doméstica e a falta que ela faz. Eu sou o Onildo, Master Coach e terapeuta holístico. Aqui na clínica, e eu imagino que isso acontece com todas as clínicas de colegas terapeutas, psicólogos, psiquiatras e médicos também, as queixas quando chegam para nós, adultos, jovens, até idosos, pessoas já caminhando aí para a terceira idade e que nos procuram com sérios transtornos e com problemas de crenças limitantes graves que passaram ao longo da vida e não conseguiram triunfar, não conseguiram resolver certas questões por causa de crenças limitantes. E quando a gente começa a conversar, fazer uma anamnese para ver qual a terapêutica mais indicada que a gente vai utilizar, fatalmente começa assim: bom, meu pai fazia isso e isso, me dizia isso e isso, ou minha mãe me dizia isso e isso, eu acho que vem de lá. Ah, meus pais morreram cedo, eu fui morar com uma tia e lá eu escutava muito isso, esse tipo de coisa, assim, assim. Eu escutei muitas pessoas lá na minha família, meus pais, meus parentes mais próximos, dizendo para mim que eu era incapaz, que eu era fraco, que eu era feio, que eu era gordo, que eu era mulher. Às vezes escutava: fique no seu lugar porque você não vai para lugar nenhum desse jeito, você é pobre, nós somos pobres, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Às vezes agredia com palavras, com olhares, e muitas vezes crianças foram e são até hoje agredidas fisicamente. Então isso chega na clínica todos os dias. Todos os dias. Normalmente começa assim. É muito difícil começar uma situação em que a pessoa vai dizer: olha, quando eu fiz 30 anos, uma pessoa me disse isso, me fez isso e eu despertei essa crença e a partir daí então começou esse problema. Acontece, mas é mais raro. Normalmente nos problemas de relacionamentos, quando separa e que um é muito humilhado pelo parceiro, às vezes se cria um problema e se começa aí também um processo depressivo ou coisa parecida. Mas a grande maioria vem lá do berço, vem da família. Quando a pessoa chega com aquela angústia e consegue colocar para fora que isso está vindo de uma mágoa, de um ressentimento que tem lá do pai, da mãe, às vezes nós terapeutas ainda temos que amenizar e eufemizar dizendo: olha, mas entenda, perdoe o seu pai e a sua mãe, porque eles fizeram o que podia, eles deram o que podia dar, eles não tinham mais do que isso, por isso, tá. Tudo bem, isso de certa forma consola e ajuda a conduzir a pessoa a perdoar. Mas isso não soluciona. Nós estamos convivendo com um problema muito grave. Tem um texto bíblico lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse assim: crescei, multiplicai e enchei a terra. Se tem alguém aí que tem intimidade com o chefe lá em cima, diga para ele que já encheu. A terra já está cheia demais, já está tendo pouco espaço, a terra já está sofrendo as consequências da quantidade muito grande de pessoas e a tendência é aumentar. E está aumentando num crescimento quase que exponencial.
Isso é muito grave, porque cada dia mais pais despreparados, completamente despreparados, colocando crianças no mundo. E o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. É o que nós estamos convivendo todos os dias. Normalmente eu vejo pais dizendo o seguinte, casais jovens, casais que decidem ter um filho e estão naquele entusiasmo tremendo, e a gente olha assim, mas qual o preparo mesmo que esse casal tem para colocar uma criança no mundo? E aí a gente faz uma abordagemzinha assim muito discreta, e a pessoa diz, mas eu tenho muita curiosidade, eu quero ver como é que vai ser o rostinho dele. Imagina se for uma menininha, como é que vai ser o rostinho dela? Eu tenho tanta curiosidade, tenho vontade, eu quero ter um filho que eu quero ver como é que é o rostinho. Olha, e tem muitas crianças que depois que mostram o rostinho, os pais não estão preparados, nem psicologicamente, nem emocionalmente, e principalmente muitos e muitos não estão preparados financeiramente. E acaba colocando os filhos no mundo e começa a confiar no poder público, que tem um serviço de péssima qualidade, infelizmente. Essas crianças chegam, os pais não têm condições nem emocionais nem psicológicas, não têm princípios e valores consolidados para passar para essas crianças, não tem um rumo bem adequado para passar para essas crianças. E eu estou falando isso aqui com meu coração doendo, porque todos esses erros que eu falei até agora eu cometi. Eu fui pai com 21 anos de idade. E realmente cometi todos esses erros. Eu não tinha preparo emocional, não tinha preparo psicológico, não tinha preparo financeiro. Não tinha princípios e nem valores que eu pudesse passar. E depois que chegaram, que eu me vi naquela situação, eu tive que correr atrás, mas eu sei que cometi muitos erros. Quantas dores eu causei para esses 2 filhos. Quantos problemas eles ainda estão tentando resolver até hoje, porque não tiveram uma base muito boa, porque eu não tinha para dar. E é bem provável que eles já escutaram isso de algum psicólogo. Diz, olha, perdoa seu pai porque ele deu o que tinha que dar. Tudo bem, eles podem até me perdoar, mas isso não resolve o problema. E depois que eu entendi isso, e já tem muitos anos que eu bato nessa tecla, tanto que eu tenho um filho com 35 anos e não tem filho e não está nem pensando em ter. Porque ele entendeu que ele tem que estar preparado. Que ele precisa, antes de ter um filho, de estar preparado em todos os sentidos. Se eu tenho uma filha de 30 que também não teve filhos e nem está pensando em ter. Porque pelo menos eu consegui passar isso de alguma forma. Estimulando a leitura, dando livros para ler. Eu dei muito livro na mão dos meus filhos para que eles lessem. Muito direcionados, um livro sobre isso, um livro sobre temas que ia colocando esse senso de responsabilidade, porque eu sabia que eu não tinha nem moral para poder dizer para eles orientação em relação a isso. Porque eu estava completamente errado. Mas assim como eu, são muitos pais que colocam o filho no mundo e quando a mãe está gestando ainda, aí já começa a fazer aquelas reuniões para fazer o chá de bebê, porque não vai ter dinheiro nem para comprar o enxoval. Não tem o plano de saúde, não tem uma reserva de recursos para passar um bom tempo cuidando dessa criança nos primeiros anos. Os pais vão precisar de trabalhar para prover. E hoje é pela lei, porque a lei obriga, porque a lei dá essa condição de ficar 5 meses. Mas para aqueles que estão empregados. E 5 meses é nada, é absolutamente nada. É um tempo, na verdade, que não é nem para criança esse tempo é para a mãe. Que teve uma porção de mudanças hormonais durante esse período da gestação e depois que pariu e está se recuperando. Esse tempo ele é suficiente só para a mãe voltar ao trabalho. Mas para a criança não é. E ela vai estar nesses 5 meses, se não tiver preparo emocional, psicológico, extremamente irritada, sem saber o que fazer. E sem dinheiro para entrar com os recursos para bancar a doença, os problemas que surgem, as roupas. A necessidade de ajuda de pessoas, de mão de obra. Esse é um grupo de pessoas da maioria
da população mundial. E aqui no Brasil não é diferente. Tem aquele outro grupo que tem todos os recursos possíveis, mas não tem o tempo. Aí sim, tem um recurso financeiro em abundância. Já tem o dinheiro guardadinho, já sobejando para cuidar da criança, o melhor plano de saúde possível. Já tem até o dinheiro da faculdade guardado. Só que não tem preparo emocional e nem psicológico. Porque se tivesse preparo emocional e psicológico antes de colocar essa criança no mundo, teria feito um planejamento de cuidar. E exatamente por não ter esse preparo, só tem o preparo financeiro, econômico, coloca a criança no mundo, 3 meses depois a mãe já está no mercado trabalhando de novo, na correria, e essa criança vai para a mão das babás, ou vai para as creches, ou para as duas coisas, uma parte com o babá, uma parte com a creche. E quando os pais chegam cansadíssimos, estressadíssimos do mercado, a criança está ali carente, chorando. E o pai não aguenta mais isso. O máximo que ele vai aguentar é 5, 10 minutos enquanto desembrulha o presente para entregar o novo equipamento. Um novo iPhone, um novo iPad, um novo computador. E a criança vai se divertir com aquilo, se encanta com aquilo, enquanto os pais vão relaxar. Essa criança vai ficando ali o tempo inteiro à mercê do que vê no tablet, do que vê no iPhone, do que vê nos equipamentos moderníssimos. E quando ela fica mais exigente, começa a chegar os videogames de alta tecnologia, de tal forma que ou esta criança está na babá, ou está na creche, ou está em alguma escola estudando milhões de coisas ao mesmo tempo, natação, português, japonês, inglês, tem que estudar matemática, tem que ir para educação física, o tempo inteiro está com a babá, está na escola, e quando chega em casa os pais estão cansados e ocupados, vão para o computador. Aí depois, quando estão assim chegando na adolescência, os pais chamam o terapeuta ou psicólogo. Olha, meu filho não sai do computador, está trocando a noite pelo dia. Aí eu fico pensando assim, mas será por quê, né? Será por quê? Será por quê que ele está trocando a noite pelo dia? Será por quê que ele só fica no computador? É a única companhia que ele tem. É a única companhia. Eu tenho uma amiga que mora fora do Brasil, que trabalha numa casa de ricos assim, que ela disse que são 6 babás para 2 crianças. 6 babás. Os pais mal veem os filhos. E quando veem, ele dá um tchauzinho, um aceno, olha, papai está ocupado, vai ganhar um dinheirinho para manter essa casa linda, para manter as meninas tomando conta de você, fica aqui com o seu computador. Tá. Então nós temos 2 situações. Aquelas que não têm preparo nenhum, nem financeiro. Esse, quando o filho está na escola, ele está trabalhando, está correndo, não tem creche, não tem babá. Normalmente a mãe não tem emprego, se tem perde, porque não tem quem cuida do filho, ou deixa com alguém de qualquer jeito, um parente um dia, outro, um dia com a mãe, outro dia com a sogra. E essa criança vai ficando assim, e quando a mãe chega em casa, o pai estressadíssimo, cansado, sem recursos, e que a criança está querendo atenção e carinho, vai receber o quê? Gritos. Nesse nível aí normalmente se recebe muito gritos, muita repreensão. Eu estava numa cidade do interior recentemente e testemunhei um quadro, o pai irritado, cansado, com razão, a mãe também cansada, chegando, e o filho impertinente, querendo alguma coisa, querendo lá uma atenção, e eu escutei o pai dizendo, sai daqui desgraça, você não está vendo que eu estou trabalhando para cuidar de você? Não, sua peste. O que vocês acham que vai acontecer com essa criança adulta? Cheia de crenças, cheia de carências, cheia de problemas gravíssimos e que vai ter problema no futuro certamente. Eu sei que tem famílias que planejam tudo certinho, que planejam o preparo do casal psicológico, o preparo emocional, o preparo financeiro. Essas pessoas têm uma chance muito maior. Não é garantia, porque cada ser que vem
vem de um jeito. Mas nós temos que cumprir a nossa parte. Essa história de colocar um filho no mundo só para ver o rostinho, só para ver como é que é, sem fazer nenhum planejamento, nós vamos ter doentes. E aqueles que estão nascendo nas regiões de maior carência do poder econômico, e alguns estão nascendo e não tem nada disso, não tem nem escola, não tem nem tablet, não tem nem babá, não tem nem comida direito. Essas pessoas, além de doente, elas vão crescer e passam a ser o quê? Uma ameaça para a sociedade. Aí elas vão procurar alternativas para sobreviver. Elas precisam viver. Elas desejam a mesma coisa que todos os outros desejam, que todos nós desejamos. Elas querem conforto, elas querem paz, elas querem viver, e a televisão está aí mostrando isso o tempo inteiro, que é bom, que é bacana. No tablet está mostrando, o iPhone está mostrando uma vida glamurosa lá fora, pessoas desfrutando de milhões de coisas boas, e ele também quer, e ele não tem dinheiro, e está vendo o pai pobre, a mãe pobre, todo mundo na situação difícil. Ele vai fazer o quê? Ele vai tomar de quem tem. Passa a ser uma ameaça. E aí nós encontramos essas pessoas e olhamos como monstros. Pessoas que foram formadas exatamente por falta dessa educação doméstica, por falta dessa condição de preparo emocional, de preparo psicológico, de preparo espiritual, de preparo econômico para colocar uma criança no mundo. Então esse é um problema muito sério. Eu sei que a minha voz é muito pequena para poder fazer mudança, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu queria que o poder público parasse para pensar em políticas públicas de educação mesmo nesta área, mas investir profundamente nesta área para preparar a nova geração, porque essa que está aí praticamente já aconteceu. Mas preparar uma nova geração, preparar esses jovens que estão chegando, para repensar. Tem países que proíbem ter filhos. Eu acho que não devemos nunca chegar a esse nível de proibir. Devemos educar, devemos preparar as pessoas para que elas entendam que só pode realmente ter um filho se ela reunir todas as condições. Senão é melhor não tê-los. E viver a vida, desfrutar como pode, dentro das condições que a pessoa tem, sem trazer mais um ser que a gente vê todo dia aí pela rua espalhados, sofrendo, doentes. Esses que a gente vê na rua e que nos ameaçam até com a presença quando a gente para o carro na sinaleira. Mas o problema não é só aí não. Tem esses doentes que vêm doente para a clínica. Há um equívoco muito grande que a educação é responsabilidade do Estado. E não é, e nunca foi, e nunca será. A responsabilidade do Estado, apesar de usar o termo educação, mas a responsabilidade é a instrução, é instruir. É preparar um indivíduo para a vida, é ensinar as disciplinas que vai preparar essa pessoa para conquistar recursos. Mas a educação, princípios, valores, qualidade de vida, espiritualidade, isso é só em casa. E como vai passar isso para as crianças se os pais que estão chegando não têm? Como vai passar isso se os pais não estão preparados para passar isso? Então, na verdade, lamentavelmente, o que a gente escuta no set de terapia, e eu imagino que é isso que acontece em todas as clínicas dos meus colegas, é exatamente isso. Todo começo de terapia a gente escuta os pais. Eu sou assim porque meu pai fazia isso. Eu sou assim porque escutei isso da minha mãe, porque escutei isso dos meus parentes que me rodeavam. Lamentavelmente. Aí depois os pais, esses pais que dão tudo, mas não dão tempo, não dão atenção, me procuram e dizem: ó Nildo, eu não sei o que fazer. Eu dei tudo. Olha, eu tinha babá para tomar conta, eu tinha babá para lavar roupa. Eu dava sempre os melhores aparelhos para ele, os melhores computadores, as melhores roupas. Queria uma prancha de surf, eu comprava da melhor e dava. Quando ganhou a idade, precisava de um carro, eu comprava o carro e dava. Agora o menino está desse jeito. O que eu fiz de errado? Você conversa um pouquinho,
essa pessoa só deu isso. A atenção, quando dava 5, 10 minutos de atenção à noite, cansada, normalmente cobrando, fazendo uma cobrancinha aqui, uma cobrancinha acolá. Você imagina 10, 15 minutos de tempo para um dia de 24 horas? Isso não é suficiente. Colocar um filho no mundo, esse filho tem que ser a prioridade. Aí a pessoa responde assim, sim, mas eu tenho que ir para a rua para buscar o recurso, se então não tivesse o filho. Se você não tem recurso para não ter que ir para a rua, buscar recursos para tomar conta dessa criança, então não traga essa criança para cá. Porque ela vai sofrer. Ele precisa desse afeto, precisa dessa presença, precisa dessa formação. Não vai ser a babá que vai passar valores, não vai. Ou você passa ou ele não vai receber. Você pode dar tudo, se não der você, não vai adiantar absolutamente nada, 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 nada. Você vai perder sim nesse jogo. Pode ser que ele vai para as drogas, pode ser que ele não estude, pode ser que ele não se desenvolva, pode ser que ele tenha depressão, pode ser que ele tenha ansiedade, pode ser que ele não tenha nada muito grave, mas só ele vai saber o preço que ele carrega ali dentro pela sua ausência, pela falta que você fez na vida dele. Então, olha, é muito importante e eu queria que esse vídeo fosse visto pelos jovens que estão pensando em ser pais, por aqueles que são pais, têm filhos pequenos que ainda podem fazer alguma coisa, por aqueles que têm filhos já grandes, que ainda pode juntar e abraçar e trazer para o coração e se desculpar e tentar ajudar para amenizar esses dramas que com certeza estão aí dentro de cada um. E sempre tem um jeito terapêutico. Hoje tem muitas técnicas que ajudam a amenizar essa situação. Porque todas essas crenças e todos esses desajustes, eles se transformam em ondas eletromagnéticas, estão aí alojadas em alguma parte do corpo. E essas ondas, elas podem ser eliminadas e a pessoa ter potencialmente condições de voltar a ter uma vida mais com qualidade. Nós utilizamos aqui reprogramação vibracional, que faz tipo uma formatação no padrão de vibração atômica. Nós temos Theta Healing, que de alguma forma remove as crenças. Trabalhamos com barras de Access, que ajuda bastante. Então, olha, nem tudo está perdido para aqueles que já estão sofrendo as consequências de ter nascido numa família que não estava, infelizmente, preparada para dar tudo aquilo que essa pessoa precisava de suporte para ter qualidade de vida no futuro. Então procure ajuda na sua cidade, procure barras de Access, procure alguém de Theta Healing, procure alguém de reprogramação, vai atrás e tente amenizar isso, porque a vida é bela e já que está aqui no planeta, vamos aproveitar, vamos desfrutar e vamos ter filhos quando a gente realmente tiver absolutamente condições para tê-los em todos os sentidos. Então, se você curte esse tipo de trabalho, eu vou pedir que você se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com os seus amigos, me siga também nas outras redes, eu estou no Instagram, ONildoSJ, estou também no Facebook, ONildoSJ. Fico muito feliz com a sua audiência e espero você no próximo vídeo.